Atenção, terráqueos, moradores deste planeta, está no ar mais um De Cara com o Corvo. É isso aí, pessoal. E hoje essa figura ilustre que está aqui, patrimônio histórico daqui de Boa Vista, é o nosso querido Luciano Alvarenga. E aí, Luciano? Tá bom, meu amigo Corvo, tá tranquilo. Luciano, hoje você vai contar tudo e mais um pouco, né? Você que diz que não Beleza. gosta de falar muito, né? Eu Não, eu também. sou um cara assim que eu não gosto de falar muito. Mas quando me pergunta, eu respondo. É daqui mesmo? Não, eu nasci em Manaus, né? Nasci em Manaus, no bairro do São Jorge, ali bem coladinho ao São Raimundo. Minha família é toda do São Raimundo. Naquele tempo, quando eu era criança, eu ouvia falar muito de Boa Vista. Dentro da minha família, né? O pessoal da minha família sempre trabalhou com navegação e tal. E aí eu ouvi as histórias de Boa Vista, falado pelo meu avô, meus tios avós, né? Isso em que ano, Luciano? Cara, isso aí eu acho que é em 69, para 70, né? Quando eu devia ter 5, 6 anos. Eu lembro assim bastante, eu tenho uma boa memória porque meu bisavô também não sabia ler. Naquela época o Amazonas tinha muita gente analfabeto. E aí eu lembro que o meu pai ele pegou, me alfabetizou, mandou me alfabetizar uma freira, pagou para uma senhora, uma freira que tinha perto da minha casa, né, para que ela me alfabetizasse. Em troca ele sempre forneceria umas caças, peixe, porque meu pai caçava, meu pai caçava e pescava, né? Ele era funcionário público, mas ele gostava de fazer isso para trazer aquele alimento, porque o Amazonas é rico, né? Sim. E aí essa senhora me alfabetizou, eu devia ter 4 anos, eu já sabia ler, pô. Quer dizer, A freira. isso era diferente. Eu era uma criança. Meu bisavô, ele me botava no colo, eu lembro do meu bisavô, lá no São Raimundo, que ele era bem pretinho, pretinho mesmo. Aí, meu bisavô me botava no colo e dizia assim: meu filho, você sabe ler? Eu dizia: sei. Ele dizia: então pega o jornal aqui e lê pra mim. Aí eu pegava o jornal e lia. Quando eu terminava de ler, eu lembro que ele pegava assim uma grana que naquela época era cruzados, era um dinheiro antigo. Uhum. Aí ele me dava assim e dizia: vai lá embaixo ali e compra um doce pra gente. Cara, e era fantástico que Manaus, naquela época, eu acho que a Zona Franca já tinha sido fundada, que eu tô falando dos anos 60, eu sou de 66. 66. E aí tinha tudo que era coisa assim importada. E tinha umas bengalas, um doce que era tipo uma bengala daquele guarda-chuva. Era uma coisa tipo um guarda-chuva enroladinho assim de vermelho e branco, desse Aham. tamanho. Aí eu comprava aquilo, fantástico, meu bisavô, tá velho. É muito gente boa. Então, quer dizer, é umas lembranças assim que ficaram, né? E da casa da minha bisavó, lá no São Raimundo, a gente conseguia ver o porto, o Rodway, que é o porto de Manaus, com aquele navio gigante. Quando o navio ia sair, apertava. Então eram coisas boas. E para falar onde Boa Vista entra nisso, é porque sempre no meio da conversa lá, no dia de domingo, que era a família toda reunida na casa da minha bisavó, aí tinha um papo de Boa Vista. Ah, Boa Vista. Porque as boieiras que vinham de Boa Vista, elas entravam, o primeiro bairro que elas entravam era o São Raimundo. Esses bois eram descarregados no São Raimundo e iam para o Matadouro, que era ali perto da casa da minha bisavó. E da minha avó também, que na época minha avó morava lá. E Então, aí então isso vinha de Boa Vista. vinha de Boa Vista. Naquela época não tinha Caramba. estrada. Tinha estrada para cá. A estrada foi construída nos anos 70, né? Quando eu começo a crescer. Tanto é que quando a estrada foi fundada em 1977, a BR-174 começou a ser trafegável. Quando foi já em 79 eu vim. O meu avô que estava indo de férias, ele estava aqui, de férias não, ele estava passeando em Manaus.
Aí eu falei, meu irmão, mamãe, eu quero dar uma volta lá, eu quero conhecer essa Boa Vista. Era moleque, eu quero morar lá com o vovô. Não, meu filho, tu não pode ir, que tu estuda. Eu digo, não, lá eu estudo. Aí, por que tu vai fazer lá? Eu digo, não, eu vou ajudar a vovó e o vovô. Olha a desculpa. Não, eu vou varrer o quintal pro vovó. Eu vou varrer o quintal pra vovó. Vou varrer o quintal pro vovô. Então, só recapitulando, tu tinha quantos anos? Cara, eu devia ter uns 10, 12 anos. 10 anos, então tu tinha. Era aquele papo maravilhado de Boa De Boa Vista. Vista, porque eu já ficava imaginando como era essa cidade, né? Porque tu fala o nome Boa Vista. Ah, e tinha outra. Tinha um cara que morava do lado da minha casa, que ele era daqui. É o Antônio Amorim, né? Antônio Amorim chamava ele de Antônio Doido. Ele era daqui, de Boa Vista, sabe? E Aham. ele começou a namorar com uma menina que era minha vizinha. E ele casou com ela. Então ele casou com ela e morava do lado de casa. Então ele me contava, não, lá assim, tem um lavradão lá. Ah, Ele contava assim, pô, lá a gente pesca, tem uma praia grande. Ele quando contava à noite que a gente tava sentado lá, eu perguntava, ei, Antônio, tu é lá de Boa Vista? Que eu tenho uma tia-avó aqui, que era a tia Bila, uhum. né? Aí ele me contava, aí depois o irmão dele chegou lá, ainda adolescente, pré-adolescente que nem eu, né? Que era o Paracaima, Luizinho Paracaima, meu amigão. Aí nós fizemos amizade e eu, pô, bicho, uma hora dessa eu vou pra Boa Vista. Aí quando foi mais ou menos acho, em 79, meu avô tava lá e ia vir de carona de um caminhão, trazendo um Chevette hatch. Chevette hatch, pra tu ver como o negócio era antigo. Caramba. Aí, cara, a minha mãe deixou vir, meu pai também liberou, com consentimento dos dois. Meu pai meio contrariado, né? Porque ele queria eu lá pra fazer as coisas pra ele, né? Lavar o carro dele, ser o escravo dele. E a minha mãe disse, não, vai lá, né? Que ela tava preocupada, a mãe. E aí eu vim, cara. Cheguei aqui, Boa Vista era começando, né? Assim, o embrião, 79, 80. Já tinha tios aqui. Eu tinha tios que estavam aqui, que tinham vindo servir o exército. E tinha casado, tinha o tio Uripe, que tinha casado já. Tinha, tinha o tio Uripe, casou aqui com a tia Madalena, inclusive, um beijo aí pra tia Madalena. É, tinha o tio Toninho, né? Que era um dos mais novos. Esses caras eram muito bons de bola, né? Então, quando eles chegaram aqui, eles foram logo arrumando trabalho, né? Mesmo quando vieram servir o exército, mas foram logo arrumando trabalho, porque os caras eram bons de bola. E esse meu tio, que era o meu tio-avô, que é casado com a minha tia-avó, tia Bila, o tio Palheta, ele era um fundador do time aqui do São Raimundo. Então ele era um dos dirigentes na época. Cara que chegava de Manaus, né? Jogar bola, bota esse menino pra jogar bola. Aí foram me botar pra jogar bola, bicho, eu sou o maior canela de pau. Meu amigo, É. velho, é muita história, bicho. Tu pergunta assim, então eu vou contando assim, né? Então a gente vai lembrando cada coisa, cara. E Luciano, tô falando assim, por volta final de 60, né? É, começo dos anos Já 80. em início do. E o lance de música, o que que influenciava naquele tempo a tua vida? Cara, na época, eu por conta dessa coisa de ter começado a ler muito cedo, eu sempre. Eu acho que isso influencia muito a infância de alguém, porque a minha vida era pautada nos livros de aventura. Eu li muitas Hum, aventuras, cara, desde pequeno. Eu com 7 anos, eu já tinha lido Viagem ao Centro da Terra. Eu já caramba. tinha, ó, eu com 7 anos, cara, eu lembro porque minha mãe ia pro centro fazer compra, ali o centro de Manaus, eu lembro vagamente, porque assim, faz muito tempo, mas eu lembro que quando ela ia fazer compras, ela ia receber o salário do meu pai, que ele era funcionário do DERA, e aí ela me deixava Funcionário do do DERA, é? DERA, Departamento de Estrada de Rodagem da Amazônia. Cara, uns três tios meus, assim, eu morei, na verdade, o terreno da minha avó era por trás do DERA. E Caramba! era um terreno gigante e assim era tudo loteado com os tios, né? Aham. Então assim, os meus vizinhos eram todos os meus tios, pô. E era por trás do Dera.
Sabe lá que, né? E alguns deles eram funcionários também? Tudo Funcionário. tudo funcionário. Ali tinha um cinema grande, eu não lembro o nome, mas tinha um cinema. Não sei se é Ipiranga, uma coisa assim. Tinha um cinema grande lá. Sim. Eu lembro assim, porque quando eu ia criança, minha mãe ia receber o pagamento, a gente saía de lá. Então, dentro disso aí, como foi pautado em aventuras, eu fui lendo Viagem ao Centro da Terra, é, Volta ao Mundo em 80 Dias, Caramba. né? O Mundo Perdido, do Conan Doyle. E aí, várias outras, né? As Aventuras de Mas Gulliver. quem cediu para ti essa literatura? Essa Tu. literatura eu conheci muito dentro da Biblioteca Pública do Amazonas, que era ali perto da Lobras, no centro, próximo Sim, sim. a 7 de setembro com a Eduardo Ribeiro. Aham. Tinha ali uma biblioteca pública. Então, quando a mamãe ia para o centro fazer compras, o que que eu falava? Ei, mãe, me deixa aqui. Que Aí a massa, mamãe cara. me deixava lá e eu ficava de mais ou menos, ela chegava tipo 11 horas, tipo, dando um exemplo, 11 horas ali no centro, me deixava lá, bicho, eu não dava fome, eu ficava até 4 da tarde, 3 e meia, a mamãe aparecia lá com um bocado de sacola, bora filho, me ajuda aqui, embora, vamos pegar o ônibus. E eu ia feliz da vida, já tinha lido Tio Patinhas, cara, Tio Patinhas era cheio de aventuras, Tio Patinhas, deve ter lido Tio Sim, Patinhas, né? sim. Eu acho que a gente que tem essa pegada meio de cinema, dessas É, coisas. é. Então eu pautei minha vida nessas aventuras, sempre sonhando. Então, quando apareceu essa oportunidade, lá no começo da década de 80, final dos anos 70, que apareceu essa oportunidade de eu vir com meu avô fazer aquela aventura que era atravessar esses quase 800 quilômetros, que naquela época a floresta tinha várias histórias. Tinha a história que ali tinha um morto-pessoas na reserva indígena e que se tu passasse lá os índios te dar uma flechada. Então eu queria Aham. aventura, vamos. Então foi naquela expectativa que não era nada disso, né? Sim. Na verdade não era assim nada tão caótico assim. Mas você ficava jovem, né, sem saber das coisas, com aquela pegada, pô, vai ter alguma coisa aí, mano. E na verdade eu não vi nem índio nenhum, né? Só vi alguns animais na estrada e tal, a viagem foi tranquila, muita poeira. O que eu peguei foi muita poeira. Agora, engraçado que assim, tu vai para uma biblioteca e entre matemática, geografia, ciências, tu focou na Na aventura, né? aventura, na aventura. Quando falava em aventura era comigo. Esse lance de descobrir as coisas, né? Quando tinha, por exemplo, enigmas, né? Que você tinha que descobrir enigmas. Sim. Eu sempre fui esse cara assim. Até hoje os meus amigos dizem, realmente, é, você me fala uma coisa, eu não consigo desbaratar, eu não sou aquele cara, aquele gênio que o cara já olha aqui e resolve o problema matemático. Ou até de forma científica. Mas se você me fala as coisas, eu fico juntando e fico brincando com elas na cabeça. É o Como um CSI. como um quebra-cabeça. Entendi. Aqui, daqui uma semana eu vou te dar a resposta. E aí dificilmente eu vou errar. Dificilmente eu erro nas minhas conclusões. Eu lembro que a gente estava num, numa história dessa assim. Eu estava conversando com os amigos meus, cara, pensadores daqui, de Boa Vista mesmo, né? Jaiminho e Gessé. Aí eu falei alguma coisa, não sei, ligado a coisa assim, que eu falei alguma coisa, tipo, eu falei tipo, o mundo é gay. Eu falei assim, o mundo é gay. Aham. Aí um deles falou assim, por que todo gay pensa que o mundo é gay? Entendeu? Aí eu Aham. fiquei. Rapaz, o cara me cercou, porque eu não podia dar uma resposta de qualquer jeito. Porque eu poderia estar dando uma resposta de qualquer jeito. Eu poderia estar, tipo assim, ofendendo alguém. Eu podia estar dando uma resposta mal criada. Eu podia estar ofendendo as pessoas, que, entendeu? E aí eu disse, cara, bicho, vou ter que pedir para vocês um tempo para me pensar nisso aí. E vocês vão me dar um tempo. Eu vou
Mas eu prometo que daqui a 2 dias eu dou a resposta, mas eu vou ficar pensando nisso aí. Vamos esquecer o assunto, vamos continuar bebendo? Aí ficamos bebendo e eu fui pra casa, bicho. Eles tiraram sarro de mim e eu fiquei, cara, eu não conseguia dormir, a cabeça trabalhando. Cara, eu fui em todo lugar, assim, do espaço. Eu fui, dei uma viagem interplanetária, assim. Aí, bum, caí num planeta. Caí num planeta. Quando eu caí no planeta, chegou um cara e caiu também. Aí quando eu olhei pra ele, eu me lembrei quem era esse cara. Esse cara era um cara de um filme que eu tinha visto, ele era um alien. E aí ele me lembrou uma frase que eu tinha ouvido. Essa frase eu tinha ouvido dele mesmo no filme, que ele falou assim, que era impossível para ele imaginar um mundo onde não existisse um semelhante seu. Então foi a resposta que eu usei para. Por que todo gay pensa que o mundo é gay? Porque é impossível para qualquer ser imaginar um mundo onde não haja um semelhante seu. Porque não faz sentido, então, viver. Exatamente. Então, tu Olha entendeu? aí a sacação. A sacação. Entendeu? Aham. Então o cara. Não é que eu sou gay. Não, pô. Mas é porque você estava falando de uma questão dessa natureza, né? Que eu tinha, dentro da minha família, eu sempre tive pessoas com esse, né? Com essa opção sexual, né? Sim. E a gente sempre se tratou bem, nunca ninguém brigou, nem nada. Entendeu? Então eu não podia dar a resposta, então por isso que eu digo que sempre eu tô nessa pegada, né? De às vezes você me pergunta uma coisa, agora eu não vou dar a resposta sobre isso, porque quando é uma coisa que eu penso que vai mexer muito com. É uma coisa às vezes preocupante, que vai mexer com a cabeça das pessoas, então eu prefiro pensar para poder dar a resposta. É isso aí. Então, Luciano, é uma coisa interessante até que tu tá falando, né? No nosso tempo, nós tínhamos, acho que cada um tinha um apelido, né? Isso. Todo mundo, o Beissolo, o Neguinho, o cabeça né? E, cara, hoje, assim, nós temos que pisar em ovos, né? Sim. Então, tipo assim, hoje nós estamos numa sociedade que, por nada, tu é cancelado, né? É, tem isso. Então como tu desde esse tempo aí tem essa pegada de, cara, eu vou pensar muito naquilo que eu vou falar e ainda mais agora nos tempos de hoje, né? É. De você, pô, não, o cara tá, não sei o quê. Eu acho que eu fico até imaginando, eu até fico rindo com os amigos meus, dizendo assim, cara, se eu ficar rindo muito uma pessoa, ela vai me cancelar, vai achar que eu tô tirando onda que ela não tem dente, né? Pô, o cara tá só mostrando os dentes pra mim, porra. Só porque eu tô usando ponte, porra. Vou processar, não, não. Não, hoje tá muito problemático dentro disso aí, né? Você tem que tomar cuidado, certas coisas. Olha, eu vou te falar assim, o negócio de apelido, né? Quando eu cheguei aqui, cara, na época que eu cheguei, eu magrinho, né? Cabeção, magrinho. Cara, tinha um desenho do Hanna-Barbera. E aí, lá na quadra do Colégio São Vicente, meu amigo Braulio Pé de Foca, que Deus o tenha. Pé de Pé de foca. Foca. Olha aí. Ó. Braulio Pé de Foca, bicho. Um abraço aí, ó. Um abraço pros meus amigos aí, pro Civico, pro Israel, pra Ana, pro seu Severino, né? Pra Dona Maria, o Vanilda aí, os meus amigos aí, meus amigos aí, familiares do meu amigo Braulio Pé de Foca, sabe que era um amigo do coração mesmo, a gente, rapazote mesmo, jogando bola na quadra do São Vicente, aí ele vira pra mim e diz, ei, Lula Lelé, passa a bola. Cara, não sei como ele teve aquela imaginação do desenho animado que passava. Ah, isso que eu já ia te perguntar. Porque o Lula Lelé é um molusco, né? Sim, É um sim. molusco da cabeçona e ele tem as perninhas fininhas, o braço e as pernas. E eu, Aham. pô, era isso. Eu era um cara cabeçudinho. Depois fui criando corpo, mas eu era um cara magrelo, bicho. E eu odiei porque aquilo
Pô, aquilo era eu, né? Mas ninguém te apelidou de cotonete, não, né? Cara, veio Lula Lelé assim, quando ele falou isso, bicho, eu passei a bola e parei assim e fiquei, né? Aí na hora que ele veio passando com a bola dele nas duas dele, vá, Puta ele caiu muito. merda. Aí que pegou. Não, é justamente, né? O apelido, se tu nem ligar, não pega. Não Agora os pega. caras ficam putos. Porra, Não. porra, Lula Lelé, Não, e ele era pega. bom, ele era bom. É Teve o outro mesmo? Elvis, outro colega, né? Que já também. O Elvis já se foi, que Deus o tenha. Aí o Elvis, a gente tava sentado ali perto do Norberto. Isso aí a gente, rapazote e tal, brincando lá, sentado de noite num banquinho. Aí ele olha pro Elvis e diz: Ei, ei queixo, Puta merda. queixo. Ele falou queixo. Bicho, o Elvis deu um murro na cara dele, porque o Elvis, ele tinha uns problemas no dente e ele tinha medo de arrancar, então o dente inchava. Aí ficava aquele queixo Cara, aquele enorme. queixão, Aí né? ele, ei, queixo, ele, pum, no Braulio. Puta Pum, merda. eu fiquei de, pô, Braulio, tu é fogo. Tu viu por que tu apanhou, bicho? Tu é fogo, tu não consegue ficar calado. Ele, é queixo mesmo, saiu correndo. Então, Lula, quer dizer que tu veio pra cá, Uhum. ficou indo e vindo nessa migração, mas aí teve um tempo que disse assim, cara, eu vou ficar aqui. Na verdade, assim, quando eu vim pela primeira vez, né, nessa época, aí eu fiquei. Aí fiquei aqui, fiquei morando com a minha avó. Quando foi por volta de, eu acho que foi 82, eu entrei no Bradesco. Apareceu uma vaga no Bradesco, Banco do Bradesco. Aí minha tia que deu toque, né? Ela trabalhava lá e eu fui comecei a trabalhar no Bradesco. Aí trabalhei no Bradesco mais ou menos até 85. Trabalhei uns 3 anos, 85. Aí quando foi por volta de 85 para 86 eu pedi as contas, porque eu não aguentava mais aquela pressão, porque ele, o banco ele é muito bom para você, quando você tem aquela pegada de que eu vou andar arrumadinho, sabe? Porque eu era esse cara. Eu andava arrumadinho naquela época, todo arrumadinho, o banco exigia isso. Então, só que o bolso Furado. porque o banco explora muito de você, quer dizer, você recebe aquela grana e naquela época estava começando a informática, né? O banco estava entrando na era da informatização. Ainda tem essa, né, Aí brother? a radiação iônica, eu passava a noite digitando compensação. Eu cheguei a ser Caramba. chefe do subcentro do Bradesco, né? Cheguei a Porra. ser chefe do subcentro 4449 na época, que era a agência do Bradesco do subcentro. O subcentro era onde você digitava todo aquele material, a compensação, que era cheques e todas aquelas entradas e saídas do banco. A gente digitava aquilo, era colocado numa fita cassete, e essa fita cassete ela ia através de uma gravação que era mandada para a Embratel e a Embratel enviava para São Paulo, para poder todo esse material ser processado. Que Esses louco. dados na época, eles eram processados para você ver, era fita cassete, que o pessoal mais jovem talvez nem conheça. Sim. E aí, lá em São Paulo, eles processavam e mandavam de volta para a gente já processado. A gente jogava essa fita cassete no computador. Esse computador ia, ligava a impressora e você tinha a resposta ali, o que era chamado os balancetes, né? As contas a pagar e contas a receber. E aí eu trabalhei até, eu acho que 2005 foi, e depois eu fui para Manaus, né? Fui para Manaus, passei um ano lá, que foi o ano de 86. Quando foi em 87 eu voltei para Roraima novamente, e daí nunca mais fui assim para morar, né? Aí 87 eu cheguei, aí daqui eu ainda fiquei trabalhando nos escritórios, contabilidade. Aí por volta de 89 eu fui trabalhar com automóvel, consertar carros, porque eu percebia que
dinheiro entrava e eu não tinha tanta radiação no meu, não tinha tanta Cara, preocupação. imagina assim que, porra, cara, tu sempre tava uns 10 passos na frente, né? É, Porque eu me admiro do seu pai de fazer aqueles câmbios, aquelas trocas. Digo, não, meu filho vai aprender a ler e escrever, uhum. não é? Caramba, bicho, eu fico imaginando também essa 1986, no tempo da música, do Queen, né? Do Porra, Queen. era uma era muito massa, né? Não, com certeza, ó, da década que foi a década de ouro, que é a década de 80, né? Eu posso dizer que eu convivi aqui em Roraima, foi a época que a gente teve muita, os anos, final assim dos anos 80, que foi 86, 87, 88, 89, 90, nós tivemos aqui em Roraima uma, assim, uma agitação muito grande por conta do rock mesmo, rock nacional, que estava com tudo, né? Na época, Era. esse rock nacional. Aí, aqui em Boa Vista, nós tínhamos ali onde fica a TV Roraima, ali onde fica a TV Roraima, naquela esquina ali onde tem a Caixa Econômica também, Sim, ali sim. tinha o Cantuar. Eu lembro. Tinha um Cantuar, e esse Cantuar era o lugar onde tinha o Sandubão. Quer Sandubão, dizer, eu peguei o Sandubão ainda quando eu Sandubão, que era cheguei do Jorge aqui. Melo. Isso. Jorge Melo, meu amigo Jorge Melo, aí um abraço. E aí tinha o Sandubão, então tinha toda aquela galera que ia pra ali, pra. Tinha toda aquela galera que ia pra ali pra curtir um rock. Aí foi o tempo que tinha, olha. Nessa década aí, foi a década de que surgiu as bandas. Era Naja, era Carolina Cascão, era. Deixa eu ver quem mais. Grande Capital, Carolina Cascão, Naja, era Nova Onda, Cezinha Rebouças. Rapaz, tinha uma galera ali, aquela galera ali do centro ali que tocava, gostava de tocar rock. Então foi um período assim bem, Era, era, bem bacana, era Titãs, era Ira, justamente. Legião Legião Urbana. Urbana. Aí depois, logo depois foi começando também com a Garden. A galera despontou o Siddhartha, Sim, né? Banda Siddhartha Garden. Massinho, aquela galera ali do Baraúna, Um o abraço aí pro meu isso, amigo Siddhartha, Siddhartha, grande isso, Baraúna também. isso. Ei, vocês vão estar aqui, viu? Vão estar aqui cara a cara com o Corvo aí. Cara a cara com o Corvo. E eu posso até de repente depois ceder pro Corvo umas imagens da Garden fazendo a abertura do Planet Ramp. Caramba, velho, sério? Corvo, Que eu vou te arrumar massa, essas imagens velho. pra tu colocar aqui, a galera Porra. ver. Entendeu? A banda Garden, dos meninos Não, fazendo a abertura do Planet Ramp. cara, foi assim, por que que a gente tava conversando, aí o Lula dizia assim, não, lá no São Raimundo, lá não sei aonde, tá, na 7 de setembro. Porque assim, quem não sabe, eu sou de Manaus, né? Eu sou da galera do Alvorada. E meu apelido era o He-Man, pô. Porque He-Man. eu andava com teçado nas costas. Eu tô brincando, hein? Vai pra um corte isso aí. Não, mas logo que eu cheguei aqui, pô, meus amigos todos eram músicos, né, pô? E tocavam no Teatro Amazonas e tal. Inclusive até o Falcão, um abraço pro Falcão aí, carta na manga. Ele tava aqui hoje comigo, a gente trocando Carta uma na ideia. manga, sim. E nós temos um amigo em comum, né, que é o Fabrício. O Fabrício, com 13 anos de idade, cara, ele já tocava tudo do Led Zeppelin, solava tudo. Era do Iron Maiden também no tempo. Então, assim, com 13 anos de idade, ninguém tinha assim, chegava perto do Fabrício. Enfim, eu cheguei aqui, cara, e eu não tinha amigo, não conhecia ninguém, né? E aí eu ia ali pro Ayrton Senna, né? Tempo do Mazinho, né? Que tocava Sim, lá. sim, sim. O Mazinho não sabia tocar e o França tocava pra ele, né? Um abraço aí pro França. E eu chegava lá, Moza também. Aí começava a pedir Legião Urbana, né?
E os caras, às vezes, o silêncio da noite. Não tem nada a ver, eu vi o Caetano Veloso, gosto do Caetano também. Mas era aquela pegada, saca? E aí chegava lá o Corvo, meu irmão, e pá, e o Legião Urbana, e o negócio mais. Aí eu tocava um samba também, né? Que era um Timaya, né? Aquele É negócio mesmo. mais embalado. Só que era assim, só era canja, pô. Eu só tocava canja mesmo, né? Aí eu chegava lá, ei, fulano, pô, bicho, na quarta cerveja, rapaz, aí o músico já tava com a língua de fora, fim de azarar a menina e tal, a fim de, né, dar um Aham. rolé. Ele disse, rapaz, é o seguinte, tem um doido ali, que ele tá a fim de fazer uma canja, ó. Rapaz, aí um músico na hora, né, pá, me dava o violão, aí pronto, aí eu colou, deu certo, né. Tanto é que quando eu chegava lá no barzinho, os caras a fim de dar um rolé e tal. Ei, come e tal. Pera aí, tô chegando. É. Deixa eu tomar pelo menos três. Aí quando eu voltava pra mesa, pô, aí era, vamos juntar mesa e tal. E aí foi assim que eu fui fazendo amizade com todo mundo, né? E nesse tempo aí foi que eu conheci a banda Garden, cara, fiquei. Porque assim, o músico, Muito talentoso esse cara. muito, porque Muito talentoso. assim, o Toda a músico, banda. ele tem aquela pegada deles, né? Eles estão tocando Pearl Jam, estão tocando lá um Bob Marley, mais na pegada Do original original. deles e tal. Pô, cara, eu fiquei assim fascinado, ó. É uma banda que atravessou, né, cara, todas essas décadas aí. É, já teve colega meu, né? Colega a gente conversando. É, os caras que eram. Os caras que realmente gostam de rock, como a gente. E aqui, né? O Bacamarte, o Gouveia, o Elton Portela, quem mais? Rubinho. É, pô, tem assim. É uma galera. Não dá pra lembrar o nome de todo mundo. Mas eu lembro que, por exemplo, a gente chegava no escritório da. Eu trabalhei na Kimak, do grupo Kimak, né? E aí eu chegava lá, eu e o Elton, a gente chegava no escritório. A primeira coisa que a gente fazia era ligar o som dentro da nossa sala. Bom. Como tinha saído do Bradesco, entendia da parte de processamento de dados, fui fazer o processamento de dados dele. E o Elton fazia a contabilidade, o Elton Portela. Ah, E massa. o Elton, cara, o Elton Portela, fã do Ed Van Halen. E o Ed Porra. Van Halen tinha lançado o, o, aquele álbum King of Seven Sea, o King of Rei dos Seven. Sete É. Mares, com aquela batida. Aí, Show, né, meu mano? amigo, a gente chegava, a primeira coisa que ele fazia é fita cassete, né? Tô Sim, falando. sim. Aí ele botava o sonzinho aqui, dava o play e botava pra rolar o King of Seven Sea, né? O Rei dos Sete Mares, e a gente ficava trabalhando lá no escritório. De vez em quando alguém abria a porta, tudo bem. Só. Cara, Entendeu? e é muito legal assim a gente trocar uma ideia, a gente nessa não somos velhos, né? Mas, Sim, sim. cara, a gente viu desde a TV preta e branca, né, cara? A gente viu, porra, a gente viu A vinil, a transformação. transformação do CD, do videocassete, né, cara? E tu tava falando aí, que eu trabalho com processamento de dados e tal, então, porra, aqueles disquete, eu acho que era 5 oitavo, né? Que era de Não, papelão, isso né? aí já é moderno, Já é porque uma. a fita cassete, A pô, fita, a né, mano? fita, tu sabe como, Pá, eu descobri uma forma de emendar a fita cassete na emergência. Porque, caramba. porque era assim. Eu trabalhando lá no Bradesco, tá trabalhando, aí de repente a fita cassete arrebentou. Tu perder todo aquele trabalho, pilhas e pilhas de cheque, ó. Que naquela época os cheques vinham de Caracaraí, vinha de Alto Alegre, vinha daqui de Boa Vista. Caramba, vinha de São João da Baliza. Meu irmão, e agora? Quebrou. Tu sabe, quebrou não tem jeito. Eu digo, não tem É, jeito. Aí, ó, desmontava com a faquinha a MacGyver. fita cassete. Aí o que foi que eu descobri? Esmalte. A Pô, melhor coisa. Você passa o esmalte numa ponta da fita e gruda com a outra assim. Perfeito. ela solda. Ela solda aí, volta a funcionar.
São coisas que a gente só Caramba. descobre fazendo, né? É, naquela. A necessidade. Já dizia um grande filósofo, que eu não lembro o nome, mas já dizia: a maior, o pai das maiores invenções é a necessidade. É, exatamente. Agora, Luciano, eu sei que Fala. tu é apaixonado. É Luciano ou Lula mesmo, né? Pode chamar de Lula. Pronto, aos bolsonaristas, o apelido do Luciano é Lula. Não é porque ele tem 9 dedos, não. Aqui a É gente não, porque não apelido. temos partido político aqui É nenhum, viu? verdade. É Então, verdade. Aqui nós então, somos. assim, mas o Lula, cara, ele é um cara. Eu falei desde o começo que tu é um patrimônio histórico, né, velho? Porque foi ano passado que no aniversário da cidade que tu fez um jabazão, tu contou a história. Uma das Sim, vezes, né? De sim, muitas e sim, de muitas, né? muitas. Então, assim, eu vejo que tu é um cara que é apaixonado, cara, por Roraima Sim, e, é isso mesmo. tipo assim, tu não fala por um achismo, por um acaso, por uma sei lá o quê, mas tu fala com convicção porque tu conta a história de tudo daqui da cidade, porque tu é apaixonado pela É cidade, um né, mano? apaixonado, assim como muitos. Existe em Boa Vista muitas pessoas que são como eu, apaixonadas. Eu sou porque é o seguinte, quando tu tem uma pessoa que tu gosta, por exemplo, a minha mulher, eu amo. Eu sou apaixonado por ela. Eu sei detalhes. Quando eu vejo ela com a cara meio torta, eu já sei. Tem alguma coisa errada. Quando eu vejo ela até mancando, ela não tá bem. Então, a mesma coisa é Boa Vista, entendeu? Tu olha para a cidade, tu vê a cidade, tu vê o nosso estado assim. Então, quando a coisa não tá muito, você percebe. E é isso que eu te digo, por quê? Um apaixonado. Porque eu comecei a andar por todo o estado. Hoje só tem um lugar que eu não conheço do estado, que é a região do Catrimane, né? Do Alto Catrimane lá, eu não conheço. Aham. Mas, por exemplo, Caburaí, Monte Roraima, né? O Iramutã, Pacaraima, Alto Alegre, Normandia. Ah, só para tu ter uma ideia, por exemplo, a última viagem que eu fiz foi agora em 2021, que eu desci de Boa Vista até Santa Maria do Boiaçu, remando 15 dias. Nós Caramba. fomos remando 15 dias, quer dizer, para as pessoas pode parecer, isso é uma. Não, pessoal, qualquer pessoa pode fazer isso. Só que ela tem que se preparar psicologicamente, não é fisicamente. Não precisa ser um cara forte, nem nada. Você tem que ter resiliência. Você tem que ser uma pessoa que vai para fazer uma coisa e faz. Porque senão você acaba ficando com medo, você tem medo de vai encontrar um pirata, vai encontrar alguém que vai lhe botar uma arma, lhe assaltar. Então você fica com esses medos, né? Eu lembro que quando eu fui tinha um colega meu que foi, Rosenberg. Ney, um abraço, meu irmão. O Ney Rosenberg foi com a gente. Rapaz, tu acredita que quando chegou perto de Caracaraí, a gente estava no quarto dia ainda. Nós estávamos no quarto dia remando. Quando chegou perto de Caracaraí, nós paramos próximo ao Bem Querer, numa ilha. O Ney começou a andar, assim, tipo um peru tonto, falando sozinho. Porque. Aí eu cheguei perto de Ney, Ney, tu tá querendo desistir, né? Ele, não, não, tô querendo. Eu digo, Ney, se tu desistir. Aí ele, não, não, tô querendo desistir, não. Eu tava falando aqui com meus pensamentos. Ele brigando com a mente Com a dele mente dele. já. Tô Aí ele ligado. disse: Não, não, não. Tava pensando aqui porque eu tava pensando na Perpétua. Eu digo: Bicho, a Perpétua já te liberou. Um abraço aí pra Perpétua também. Um beijo, Perpétua. A Perpétua já te liberou. Falei pra ele: A Perpétua já te liberou. Ney, não me deixa sozinho, não, bicho. Porque, pessoal, numa descida dessa. Tem um pessoal aí, um abraço aí pro pessoal do caiaque também. Pessoal que anda de caiaque aqui em Boa Vista. Tem aí o Matheus, roqueiro, Matheus, Conheço o né? Matheus. Mateusão do Roraima Sup. Até um abraço aí pro Um Matheus. abraço, Matheus. É isso aí. Ó, cara, o que eu quero dizer? Não existe nada disso. É tudo tranquilo. Agora, é claro, você cria umas expectativas que as pessoas falam.
As pessoas muitas vezes nunca fizeram aquele tipo de viagem. Aí vai falar para você, não, e na verdade não é nada demais, você faz tranquilamente. Ó, em 2002, eu e o Cláudio, nosso brother também, um abraço para ele, Cláudio. Cláudio é cinegrafista. Cláudio é Abraço, Coelho. Cláudio. Cláudio é Coelho. Ele foi um dos primeiros que a gente chegou junto. Nós compramos ali embaixo, na Villeroy. Antigamente tinha a Casa Paraíba, na Villeroy, na Baixada da Villeroy. Sim, sim. A Casa Paraíba. Aí nós chegamos lá com o Carlos e compramos os primeiros 2 caiaques que chegaram aqui em Boa Vista. Caramba. Isso foi em 2001. Porra. 2001 chegou os primeiros caiaques. Esses caiaques que a moçada usa hoje, que é uma espécie de polipropileno, Sim, sim. que é plástico duro. Não era um duplo. plástico duro. Não era duplo, não, individual. Não, mesmo. tudo individual. Individual. Cara, nós compramos os primeiros caiaques e fizemos uma das primeiras aventuras. Porque assim, tinha o nosso colega, o Babazinho, que ele alugava caiaque e até hoje ainda aluga. Sim. Todo mundo conhece ali. Sim, um abraço aí pro Babazinho. É, o Babazinho. Aluguei isso. muito caiaque lá no Babazinho. Tu foi um, né? Sim, que a gente fui se um. viu, se encontrou lá, Isso. E aí, ali naquele negócio de aluguel do Babazinho, eu peguei e disse, pô, não, esse negócio não tá dando certo, porque alugar o caiaque do Babazinho para me subir remando e depois voltar, eu digo, não, eu quero pegar um caiaque e quero ir lá para cima e depois descer até aqui. Alguém me levar de carro. Aí foi quando eu encontrei com o Cláudio, a gente fez amizade, e aí começamos a fazer uma pesquisa, onde é que a gente ia fazer a primeira descida. E o rio escolhido foi o Mucajaí. Nós descemos o Mucajaí, isso em 2002. Passamos 7 dias descendo o Mucajaí. Caramba. Foi. Inclusive, no último dia, ainda bem que a gente chegou cedo, porque as mulheres já estavam prontas para chamar o bombeiro e ir atrás da gente. Mas aí ia pingando, ia fazendo acampamento. Nós varamos 2 dias por dentro da mata. Nós varamos do que é hoje aquele Projeto Samaúma, ali no Mucajaí. Nós varamos Sim. do Projeto Samaúma, nós varamos 2 dias por dentro da mata até chegar no rio Mucajaí. Aí no rio Mucajaí nós descemos o caiaque e passamos 5 dias descendo. 5 dias descendo no Mucajaí. Caramba, até mano. chegar onde é a ponte hoje. Então foi uma viagem assim bem tranquila. Teve alguns percalços, você tem que tomar cuidado com cobra, você tem que tomar cuidado com madeira, pau, árvore caindo, que o que mata mais na Amazônia não é cobra, onça. Né? O que mata mais na Amazônia é madeira, vento forte. Pá! Uma árvore cai em cima de você, já era. Entendeu? Todo mundo tem aquela ideia. Ah, eu vou para a Amazônia, eu posso morrer. Sim, o risco maior de você morrer é afogado se você não souber nadar. Outro risco é você ter uma árvore caindo em cima de você. Sabe? Porque os animais, esses são previsíveis. Você vê, você só vai pisar numa cobra se você não olhar no chão. Então, a gente foi justamente dentro dessa prevenção, nós fizemos nossa viagem. Sabe qual foi o nosso risco de morte lá maior? Afogado. Por causa que era o rio Mucajaí, ele é um rio muito sinistro. Cara, o rio Mucajaí é um dos rios mais fantásticos. Se um dia tu puder ter uma oportunidade de mostrar aqui o Mucajaí lá, eu vou tentar ver se eu consigo essas imagens para que você possa. Pronto. O rio Mucajaí ele tem 2 níveis. O rio Mucajaí ele tem um nível de cima e outro de baixo. E de uma diferença de um rio para o outro dá quase 10 metros. Tu imagina. Caramba. O que é um rio correndo aqui e outro rio correndo aqui e umas corredeiras caindo assim. Por quilômetros. Não é que o rio. É fantástico. Louco, Logo né, aqui no lugar chamado Paredão. É um liquidificador. É um liquidificador. Se tu cair ali. Inclusive já me falaram que no Paredão o pessoal gosta muito de pescar, né? Isso, o Paredão é famoso por conta dessa cachoeira do Paredão, porque no mês de novembro, que é o mês que as águas aquecem, ele acontece um fenômeno da natureza que é uma piracema de filhotes de mamuri. Caramba. Tudo matrinchando desse tamanho subindo o rio. O rio fica negro de um lado e do outro. Parece que derramaram petróleo. Mas é somente peixe. Então,
Os peixes grandes vai lá para comer. Quando esses peixes grandes vão lá para comer, os caras jogam tarrafa. Por isso eles pegam muito peixe. Ah, Porque entendi. os peixes não conseguem subir a corredeira. Porque essa queda do paredão, ela é uma queda de uns 10 metros, que vem caindo assim gradativamente. Entendeu? Agora, Lula, me diz uma coisa. Justamente tu falou que o perigo seria afogamento, né? Afogamento, sim. E a gente, hoje existe os caiaques que já são, as pernas já não são cobertas, né? Isso. E ainda tem aquele, Facilita isso. pois é, Facilita, né? então os primeiros caiaques, né? Justamente você praticamente veste o Sim. caiaque, não é isso? É, veste. E você Coloca a virar, saia. pois é, né? Você virar para você expelir ali, como é que é? Cara, aquilo, na verdade, é uma coisa só para profissionais, porque existe o caiaque profissional, que é aquele tipo Mistral que a gente usava. Lembra o Mistral? Aquele Sim, caiaque que sim. parece um sapato de gênio Isso, gigante. Pois exatamente. é, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, em 2008, 2009, não lembro bem, lá nesse lugar que eu tô falando, Paredão, veio uns caras aqui do programa Caiaque. Inclusive eram três, era o Pedro Oliva, se estiver vendo aí pela internet, Pedro Oliva, aquele abraço. O Pedro Oliva, ele é o campeão brasileiro de salto de caiaque. Caramba. Ele pula 60 metros, ele já pulou 60 metros de altura de 60. caiaque. Caramba, O mano. cara é uma fera. Pedro Oliva, o Ben Stockberry e o Chris Kobalik, que são dois americanos também, Certo. duas faixas. E aí eles vieram, me contrataram como guia para levar eles lá no paredão. E eu levei eles lá no paredão. Cara, aí nós chegamos lá no paredão, fomos de tarde, aí quando nós chegamos lá no paredão, passamos na fazenda do Dário, aí tinha um goiabal, aí eu apresentei para eles o goiabal. Galera comeu goiaba, de rapaz, Lula, que delícia. Eu digo, bora pra beira do rio. Chegamos na beira do rio. Meu irmão, quando nós chegamos nesse paredão, que o Pedro Olivo, o Ben Stockberry e o Chris Kobalik começaram. Ah, ainda tinha uma menina. Eu não lembro o nome dela, mas era uma menina bonita, jovem. Era americana? Ela era brasileira, ela era, parece que de Recife, e ela era campeã de caiaque, também campeã mundial de caiaque. Ela era Caramba. campeã de caiaque no mar, No mar, mas né? os meninos trouxeram ela justamente para tentar Ela, fazer alguma graça aí no, ela sentiu o no meio drama, da como é que é a Amazônia. Amazônia. Uhum. Aí, rapaz, nessa época eu olhava assim e disse, cara, acho que essa menina não vai conseguir fazer, não. Aí quando chegou lá, que os caras chegaram no paredão, meu amigo, que eles começaram a jogar pedaço de madeira. Aí olhava pra corredeira e, e olhava pra corredeira assim e ficava, vamos descer não, não vamos descer não. Aí eu sei quando o japonês virou a câmera pra mim e disse assim, e aí guia, que tal? Rapaz, Corvo, cara, eu já tava com a fome danada, já era quase meio-dia ou era 1 hora da tarde. Eu já tava com fome, né, bicho? Aí eu não resisti. Quando o cara virou a câmera pra mim, eu digo, ei, meu irmão, vocês vão ficar só jogando pau na água aí, só olhando pra essa água? Ou vocês vão descer isso aí, meu irmão? Meu irmão, a roupa que vocês estão vestidos aqui, vocês estão parecendo um Jedi. Meu amigo, se explodisse uma bomba aqui, o único que morria era eu. Meu amigo, como é que vocês não com essa roupa de Jedi aí? Olha aí, capacete de cleaver, óculos da OK. Meu irmão, vai ali, desce naquela linha d'água. Tu vai passar por aqui quando chegar nessa pedra aqui. Tu vai afundar. Quando tu afundar, tu dá um esquimol roll. Ou tu não sabe dar um esquimol roll. O Ben Stockberry olhou pra mim assim. Tá certo, vou lá. Dá-lhe, meu irmão. Bora que fica Porra. olhando. Cara, aí eles pegaram. Aí, meu irmão, Corvo, eles pegaram o ar. Sabe quando o cara pega ar e diz agora eu vou? Agora eu vou, Meu irmão, meu ele irmão. pegou ar, pegou o caiaque dele, botou a mão dentro do caiaque, saiu subindo. Aí eu peguei, já me preparei com as cordas, que era aquela corda de segurança que tem uma esponja na ponta, é um negócio Sim, pesado com a sim, esponja, sim. que é pra, se o cara se afogar, tu Aham. joga dentro d'água, ela afunda. E se bater na cabeça dele, não vai machucar. Cara, foi louco, bicho, esse Ben Stockberry chegou lá.
Chegou lá, meu irmão, esse Ben Stockberry chegou nessa corredeira e desceu. Cara, e a gente aqui, eu já preparado com a bolsa segurando e todo mundo na expectativa, ele fez do jeito que eu falei. Igual o treinador, igual o Tite. Igual o Tite quando bota pra seleção. Ben Stockberry desceu, fez a curva direitinho, deu o esquimó rolo e a galera, a gente vibrou. Gritamos tanto que a galera Porra! escutou lá na Caramba, fazenda. velho. Que massa, ó. E aí, tipo assim, nós ficamos amigos e tal, né? Eu, eu tive essa convivência com o pessoal e eles daí despontaram. Foi a partir daí que o próprio o Pedro Olivo, Ben Stockberry, foi a partir dessa viagem aqui em Roraima que eles começaram a também serem vistos pelo mundo, né? Porque eles fizeram umas aventuras loucas aqui, que não é todo mundo não, mano. Fizeram umas aventuras loucas. É porque justamente, cara, quando se trata de Amazônia, de um modo geral, eu lembro que os americanos eles têm uma tara, uma parada bem louca mesmo em relação a sobrevivencialismo, né? Mas é Sobrevivencialismo. porque também eles vivem a parada, essa pegada lá, por quê? Porque como na China todo dia tem terremoto, né? Sim, Só que aquilo bem, né, fraquinho e tal, fraquinho. e nos Estados Unidos já seria o ciclone. Tanto é que as casas são feitas de drywall, toda casa tem um porão, né? Por quê? Porque o porão ele é nivelado com a parte de cima, então a casa ela é feita para ela se despedaçar, porque imagina se tiver concreto, vai ficar os americanos embaixo dos escombros, Sim, né? Então é por isso que as casas têm um porão, né? Então a galera é muito viajada nesse negócio de sobrevivencialismo, né, e tal. sei. Só que nada se compara quando a gente fala em Amazônia. Amazônia, sim. Justamente por isso que os gringos são ligados na nossa Amazônia e tudo. Então eu imagino o Richard, né, que, cara, eu lembro que ele tava fazendo uma matéria com a Pororoca, pô. Eram os surfistas que queriam porque queriam surfar na Pororoca. Aí eu lembrei agora dos americanos, né? Pô, e tal, de ouvir ser massa pra caramba. Galera, vocês estão vendo essa torcida chata pra caramba? Eu tô com alergia, mas dane-se, eu vim Dane-se. entrevistar aqui o meu amigo. E Sim. pra fazer o jabá, nós estamos aqui com frisante, meu amigo. Olha aqui, ó. Estamos aqui com frisante. Frisante, na verdade, nada mais é que um vinho branco gasificado da, Gasificado. da Delgrano, mano. E você vai ter a oportunidade de provar, né? Pô, legal. Mano, hoje é Delgrano na veia aqui. E a Tô gente. virando fã da Delgrano, ó, bicho. E pronto, você que é o MacGyver, vai abrir aqui Opa, o presta nosso aqui. frisante. Lula, a gente vai contar mais um pouco Sim, aqui sobre. Você é guia turístico, né? sim, Então, com esse amor, essa paixão, né, por Roraima, hoje você sabe a história desde cavalos selvagens, né? sim. Como é que veio parar aqui, do tempo da colonização, né? Colonização. E hoje você é guia turístico, já levou muitos gringos aí para vários cantos aí de Roraima. E aí Sim. conta um pouco como foi que começou essa tua Cara, história. cara, isso começou na década de 90 também, junto com a eletricidade automotiva, né? Quando eu, por estar namorando com essa menina, que hoje é minha esposa, beijo, amor, te amo, eu comecei também a enxergar que eu precisava diversificar. Porque se eu ficasse trabalhando somente na oficina, tinha uma hora que ia talvez faltar alguma coisa. E aí foi nesse momento que eu comecei a enxergar que as pessoas tinham curiosidade de conhecer, mas sabiam pouco e eu como andava muito, né? Eu andava muito dentro do nosso território, antigo território, hoje estado.
E aí eu comecei a ir para rodoviária de Boa Vista. Ali a rodoviária Batom lá. E aí eu ia para rodoviária, chegava lá, observava as pessoas descendo. Eu peguei um casal de Taparica, na Bahia. Lembro como se fosse hoje. 1992. Casal de Taparica. Rapaz, a gente queria conhecer algo diferente. E Aham. naquela época, ninguém falava em Tepequém. Só quem falava em Tepequém é quem ia para lá comprar diamante, né? Mas turismo ninguém falava em Tepequém. Turismo naquela época era Pedra Pintada, né? Era Caracaranã, era isso. Uhum. Ninguém falava em Tepequém. Aí eu falei, olha, tem um lugar aqui especial, um lugar assim, tem um ônibus que passa lá, que vai para Vila do Trairão. Naquela época era um ônibus, era da Amatur Turismo. Aí eu falei, olha, tem esse ônibus e aí ela perguntou, e como é que é? Eu digo, olha, é assim, você vai me pagar o equivalente ao que eu ganho por dia para eu poder sustentar minha família. Aí ela disse, tudo bem, quanto é que você ganha? Eu digo, olha, se você me pagar R$ 50, equivalente a R$ 50, eu posso ir com vocês, que isso aí dá para cobrir minha diária. Aí a mulher e o homem falaram assim, que era o casal, disse, tudo bem, e a gente paga as despesas. Eu digo, é isso. Cara, eu levei eles no ônibus do Tepequém. Na época não tinha ônibus do Tepequém. O ônibus passava por Trairão. Quando chegou na curva do Tepequém, eu desci com eles e subi de pés do Tepequém. Caramba. Era 8 quilômetros até chegar na vila. Quando chegou na vila, não tinha hotel também. Não tinha hotel. O que tinha de começando era ali onde era a Vila da Meva, onde era a casa dos missionários da Meva. Hoje é o hotel do Sesc. Naquela época o Sesc tinha acabado de comprar da Meva, da Missão Evangélica da Amazônia. Eles tinham acabado de comprar. Ah, então quer dizer que não foi assim do zero ali não, do Sesc. Não, o Sesc comprou aquilo da Meva. Aquilo Da antes Meva. era a casa dos missionários da Meva, da Missão Evangélica da Amazônia. Entendi. E aí, nesse interim, eu passei direto com eles e fui para a vila. E lá na vila do Tepequém, quem atendia com esse negócio de... Não tinha negócio de turismo lá. Quem atendeu a gente lá foi a Dona Loura, finada Dona Loura, que Deus a tenha. A mulher do Ergon, que era ela e o marido dela era professor, mas era garimpeiro. E ela era artesã. Ela fazia pedra-sabão. Caramba. Os primeiros lá do Tepequém. Então, eu comecei praticamente minhas viagens pro Tepequém. Aí depois comecei Serra Grande. Eu já fazia Serra Grande, né? A partir de 94. Eu comecei a desbravar a Serra Grande. Aí conheci lá o professor Possebon, que era um professor começando ainda Cefet, e depois virou o IFE, Instituto Federal. Uhum. Aí o professor Possebon, nessa época, ele estava levando escoteiros. Hélio Zanona. Ah. Hélio Zanona, Francisco, Daniel Carvalho, Dácio Carvalho, Cissão. Essa galera que tá tudo hoje aí, os homens aí de 40 anos, 38. Escoteiro. Era tudo escoteiro ainda. Olha na aí. época. E aí me encontraram lá dentro da selva. Marcelão do Sushi, né? Me encontraram uma vez dormindo dentro do mato sozinho, no meio do caminho deles. Caramba. Eita, tomaram um susto. Ei, rapaz, quem é esse cara? Eu digo, e aí, quem é vocês também? Eu tô aqui, eu tô conhecendo aqui também. Aí fizemos amizade e aí eu comecei a levar pessoas para Serra Grande, né? Levando amigos e tudo. Rapaz, é muita história. Corvo é muita história. Caramba. Esse programa não dá pra... Mano, falando escoteiro, eu comecei a ser lobinho, pô. Tá ligado? Lobinho, justamente. Escoteiro é lobinho. Eu fui lobinho, né? Aí fui escoteiro. Inclusive, eu fui escoteiro lá em Manaus, comecei no Parque 10. No Parque 10, isso. Ali era... Não era? Eu tinha um irmão... Tenho um irmão, o Valdir, que é o Dico, o Barão.
O Barão foi escoteiro também nessa época. A turma do Parque 10 tinha a turma do São Jorge. E a última, eu fui pro São Raimundo. Aquele campo lá da igreja ali de São Raimundo. Sim. Pois é, fui escoteiro ali também, ó. Legal. Cara, e assim, naquele tempo, porra, bicho, eu já tocava em um Legião Urbanazinha, né, e tal. E aí eu sempre me destacava lá, né? Cara, vou te falar uma coisa, na moral. O cara diz assim, não, porque o escoteiro come cobra, come sapo, come... Que porra nenhuma, meu irmão. No meu tempo não existia miojo, né? Era aquele arroz de saquinho, né? O arroz de saquinho. Mas eu já levava conserva, já levava feijoada, almôndega. Enquanto a galera tava lá caçando, eu digo, meu irmão, eu tava aqui abrindo a minha lata aqui. E eu lembro que no tempo eu ganhei especialidade de cozinha também, né? Porque meu lance era distintivo, tá? Distintivo colado em tudo que era parte do... Tudo que era pá, e tava faltando o quê? De cozinha, né? Mano, eu fiz um macarrão com salsicha dentro do mato. Levei lá pro chefe. Oxe, meu irmão, tá na hora. Já tava com distintivo. Já tava colado. Ainda rolou ainda uns trás de tomate ainda do elefantinho também, da Sica. Meu irmão, na hora. Essa é boa, viu? Porque, bicho, não tem coisa melhor. A galera aí que gosta de andar dentro da selva, que gosta de fazer acampamento, sabe? Não tem coisa melhor do que o enlatado, porque você leva já ali, ó. Não tem que caçar nada. Né? E aqui de praxe tem que ser a paçoquinha, né? A paçoca é demais. Tem que levar a paçoquinha e tal. Agora uma coisa que tu falou, pô. Realmente tudo começa aqui, né, pô? Sim. Não só no mato, mas na verdade também eu acho que isso daí é pra vida inteira, pra vida toda. Porque, tipo assim, por exemplo, vamos lá, né? A gente falar aqui rapidinho do Covid. O cara baixava a imunidade dele só dele ficar viajando, né? Assistindo aquele canal aberto, que eu não vou citar aqui o nome dos canais, mas morreu não sei quantos, morreu não sei quantos, não sei aí quantos o cara morreram. já morria também. E aí baixava a imunidade do cara. É justamente, por exemplo, aquele Largados e Pelados, né? Aquele programa tem um programa, já que você não sabe aí, mas tem um programa Largados e Pelados, que joga o cara aí largado mesmo, sem faca, sem nada. Às vezes tem, né, um teçado, alguma coisa, mas tem aquele cara que bota umas bananeiras ali e ele passa o programa todinho ali gemendo, enquanto tem o outro que, cara, eu vou caçar, eu vou montar uma armadilha e tal, quer dizer, sanidade mental, né, pô? Mental. Vou fazer algo, né? Se tu botar na tua cabeça que tu não consegue, que tu não vai... E não sai do lugar. Não sai do lugar, né, pô? Então, justamente aí, como tu falou, cara, qualquer um pode fazer, pegar o caiaque e ir, mas desde que... Sim. Não tá surtado, não tá né, surtado, velho? porque tu tem que entender que é o seguinte... Você antes eu vou dar uma dica aqui, de quem tem experiência, né? Porque eu já desci. Eu já desci o Mucajaí 7 dias. Desci do Trairão até Boa Vista, foram 10 dias. Desci de Normandia até Boa Vista, foram 7 dias. Desci de Boa Vista até Santa Maria do Boiaçu, foram 15 dias. Desci do Baruana até a Boca do Anauá e subi até Caracaraí, foram 6 dias. Então, o que eu quero dizer para essa turma que gosta de fazer caiaque? Você só tem que usar as ferramentas que você tem aí na sua mão. É o quê? Levar sempre comida, não contar com a comida que você vai pescar, porque muitas vezes o lugar está ruim de peixe. Você levar uma comida, levar primeiros socorros, ir com seu equipamento conferido, por exemplo, colete, capacete. Ah, eu não preciso de capacete, precisa. Quando você chega num lugar que tem uma corredeira, você vai enfrentar uma corredeira, se você tiver sem capacete, você pode estourar sua cabeça. Eu vou te dar um exemplo, eu estava descendo do Trairão com 4 amigos. Quando chegou na boca do Trairão, nós encontramos ali a ilha de Maracá. Essas imagens, inclusive, eu nunca divulguei,
porque eu assinei um acordo com o IBAMA de não poder mostrar essas imagens. Eu fiz um acordo quando o IBAMA me autorizou para poder fazer esse passeio de não divulgar essas imagens, mas quando nós saímos da boca do rio Trairão, que nós pegamos uma cachoeira chamada Tiporém, que está bem ali na ilha de Maracá, se eu tivesse sem capacete, eu tinha espocado minha cabeça. Caramba. Tu sabe por quê? Porque a corredeira é tão forte que ela tomou o caiaque da minha mão, eu não consegui mais controlar. Ela jogou o caiaque na pedra e eu fui direto com a cabeça na pedra. A sorte que eu tava de capacete. Mas, Corvo, se eu tivesse sem capacete, minha cabeça tinha rachado. E fora os meus amigos que se bateram tudo. Caramba. Nós caímos do outro lado da cachoeira com caiaque e conseguimos ir pra beira, mas a gente tava com capacete e colete. Ficamos doloridos e tal, o cara fica dolorido, porque bate o braço. Porque tu não tem como controlar a força da água. A água tem força demais. E ela te rebola contra as pedras, te joga, meu. Tu entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte. O cara tem que pensar, se ele vai para determinado lugar. Opa, lá tem corredeira? Tem. Então eu vou levar um capacete. Aquele capacete de biscross. Sim. Que protege o queixo. Aham. Tá de boa. Entendeu? Que nem do pessoal aí do caiaque. Pessoal do programa Caiaque aí, ó. Aquele abraço. Programa Caiaque são fera. E vão estar aqui com a gente, né, não? A gente já faz aí um Se convite. eles aparecer aqui por Boa Vista, ou quiser trocar uma ideia, mandar um alô aí, a gente recebe, né? Hoje a internet é assim. Hoje a internet, nós estamos ligados com o mundo. O cara tá vendo a gente lá na China. Se ele estiver entendendo, se ele não tiver, ele bota lá no programa que faz Tradutor. a tradução e ele vai tá ouvindo a gente. Por quê? Olha, eu queria falar também contigo aqui. Eu queria falar com meu amigo Corvo aqui, porque o Corvo é um cara que a gente fala a mesma linguagem. E eu queria falar com meu amigo Corvo aqui sobre Ratanabá, sobre os mistérios da Amazônia, entendeu? Sobre o boto, sobre a cobra grande, sobre o mapinguari, sobre o curupira, e tem muito assunto. Não vai faltar. Não, mas é isso aí, é isso aí. Inclusive, o Lula, a Ratanabá tá muito em alta, né? Sim. Tá muito em alta porque, eu digo assim, porque quando houve o cientista, que é o Instituto Dáquila, né? O Dáquila. Então, o Instituto Dáquila veio à tona aí com umas descobertas, né? Verídicas mesmo, e assim, houve uma explosão assim, né, na nossa Amazônia, a gente pode falar. A cobra grande, que é justamente, né, já tem, inclusive tem filmes de Anaconda, né, a famosa Piton, né? Sim. O nosso próprio Saci Pererê. Então, assim, são folclóricos, são lendas, entre aspas, né, que a gente vai desmistificar aqui com Lula para ver se realmente o que é verídico, o que não é. Aí o cara vai dizer assim, rapaz, a cobra tinha 10 metros. Aí o Lula vai dizer assim, não, mano, 10 metros era a ponta do rabo dela. Não, o negócio, nós temos também o Saci Pererê das Guianas. Por quê? Nós temos Saci Pererê das Guianas. Sério, mano? Não. Porque nós temos Saci Pererê do Brasil. Como é o Saci Pererê do Brasil? Todo mundo conhece o Saci Pererê do Brasil. O Saci Pererê do Brasil é uma perna torada, gorro vermelho, negro e fumando um cachimbo. O Saci Pererê da Guiana, ele é a mesma coisa. Negro, não usa gorro vermelho, só que ao invés de ter só uma perna torada, ele tem uma perna torada e um braço. No lado que ele tem a perna, ele não tem o braço. Entendi. Cara, e ele anda rápido. E a língua dele é uma língua que parece de extraterrestre. Caramba. Isso era assim, não é não, pô?
Hã? Será que ele não é um OVNI? Mas essa história também é pra gente contar mais pra Mais frente. pra frente, né? Mais Não? pra frente nós vamos contar essa história do Saci Pererê. Eu vou te contar como é que o cara conseguiu enquadrar uma família de Saci Pererê. Era um Caramba. casal já mais velho e um casal mais jovem. Teve um casamento. Um casamento de Saci Pererê da Guiana num rodeador de burro. Rodeador de burro é onde o animal se esfrega quando ele tá no cio. Fica se esfregando de noite. É um Aonde polidense. também, aonde também tem homem que vira lobisomem. Eita. Já ouviram falar de lobisomem? Que o cara na lua cheia. Esse lugar, arrodeador de burro, é onde os cabas viram lobisomem. Também tem. É Só muita que história, é muita mas é muita história. coisa. Até hoje você que tá me assistindo, você acha que você é filho do Boto. Ó, a história do. Ei, Não não, é? deixa eu contar essa. Eu vou Pronto, contar, vamos vou contar contar essa do essa. Boto, eu não vou resistir. Essa do Boto foi do meu amigo Rosenberg. Rosenberg, vou contar. O Rosenberg, meu amigo Rosenberg, professor Rosenberg, foi o cara que foi comigo, desceu Baixo Rio Branco, desceu remando. Eu vou contar rápido. Foi o seguinte: o Rosenberg, ele é um cara que nem eu, que veio daqui de Manaus, da região do Amazonas e mora em Boa Vista e hoje é boavistense. Ele veio de Óbitos. Óbitos. Ele estava vindo e o que que aconteceu? Lá na região de Óbitos, tava tendo uma festa da família dele, na beira do rio. Rapaz, quando foi de noite aquela festa lá, tava legal a festa, de repente apareceu um cara lá de branco. Rapaz, esse cara de branco, cara bonito, rapaz, com chapéuzão branco, todo de branco. Aí começou a dançar com as primas do Ney. E dançando o Ney disse que ele era pequeno. Rapaz, o cara dançava bem e as primas tudo arretadas já. Tudo ficando arretada já com aquele negócio. Aí teve um primo do Ney, cabocão forte, que ficou invocado com aquilo. Disse, rapaz, isso é coisa do Boto. Aí chegou com o cara e deu um murro no peito dele. Pum! Aí o cara caiu pra trás assim, se levantou e disse que foi. Aí o cara botou pra cima dele. Bicho, o cara tinha força. O cara era magrinho. Caramba. O cara era magrinho, mas botou ele, meu irmão. O cara parecia aqueles lutador de Aikido. Quando ele entrava, rapaz, mas o caboclo era forte. A sorte é que esse tio do Ney era forte. Bicho, ele deu duas planchadas na orelha dele assim. Pá! Pá! Duas planchadas assim, daquela que o cara dá, tipo um telefone, dá-lhe uma e dá-lhe outra, que ele se entortou todinho, aí ele não aguentou, aí ele correu por rumo do rio. E o bicho dando murro nas costas dele, aí o bicho caiu dentro d'água. Caiu dentro Caramba. d'água e saiu nadando. Aí lá na frente ele disse: Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Vou te pegar! Rapaz, aí todo mundo se acalmou. Aí disse: Rapaz, ele era o Boto mesmo. Aí ficou aquela coisa, aquela comoção, aquela coisa. A festa continuou, mas não ficou a mesma coisa. Aí tá. Rapaz, pois quando a, a mãe do Ney tá vindo, ela e o irmão dela, estão vindo de Óbitos para outra cidade, o moleque pequeno, que é da família, né? Ele disse que ia Sim. pegar, mas ele não disse quem. Pois ele não arrastou o moleque da beira da polpa do barco. O moleque foi lavar Caramba. o rosto, pegar o barco e jogar assim, o coisa. Aham. Ele pegou na perna do moleque, Puxou. puxou e levou o moleque embora. A mãe dele, Caramba. mão do Ney. Não Aí é, mas pegou. em Se Manaus, vingou, né? em Manaus o pessoal fala muito mesmo do filho do Boto, né? Minha avó já dizia, né? Rapaz, parecia aquele cara todo de branco, né? Com chapéu e tal. E ela dizia Fica também, velhaco. e ela dizia também que ao redor da casa dela, ela escutava aquele tipo aquele pé de pato, assim, né? Pof, 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 Aquela pof, batida ao fofa. redor, né? Eu digo, rapaz, o cara queria fazer. Queria pegar É. minha avó, É, brother. não, não dispensa nada, não. Ele queria O pegar boto minha é um avó, bicho, o brother. boto é uma fissura do caramba. O boto, é por isso que os paraenses gostam muito de usar o olho do boto para. Tem um negócio Sim, no olho do boto sim. para
Porque o as negócio não é brincadeira, não. As mandingazinhas, As né? mandingas, Pra, não é e o Pará tá crescendo. E, Parazão tá e a crescendo. maternidade tá crescendo aí. Pronto, galera. A gente teve um papo aqui com Luciano Alvarenga, conhecido como Lula. Ele que é um cara apaixonado por Roraima. Ele é eletricista de auto. É isso. E guia de turismo. Guia turístico. É isso aí, a gente vai contar outros folclore e outras coisas mais. Ei, tô falando de mentira não, pô. A gente tá falando aqui. E é isso aí, meu amigo. O que que você fala aí pra essa galera? Dê o seu tchau. Olha, é o seguinte, mentiroso não, hein? Mentiroso não. Pescador. Hoje, politicamente correto, você não pode chamar de mentiroso. É chamar pescador. Obrigado aí, meus amigos pescadores. Obrigado aí a todos. Quero dizer aqui pro meu amigo Corvo, eu tenho um canal chamado Luciano e Seus Contos. Você vai lá no meu canal, Luciano e Seus Contos. Você vai lá, se inscreve, você vai ver, ouvir e ver alguns contos. E eu quero deixar aqui um grande abraço e dizer que brevemente eu voltarei aqui. É isso aí, logo logo, viu? É isso aí, vai estar aqui escrito aqui embaixo, entendeu? E você também se inscreve no canal, larga o dedão aí para você ficar aí ligado, antenado em tudo que rola aqui neste canal. Eu sou o Corvo, essa pessoa que vos fala, e você está cara a cara com o Corvo. Coloca aqui embaixo quem você gostaria de ouvir aqui ser entrevistado pelo Corvo. É isso aí, grande abraço e